Gente boa e amada, pastor Josias, estamos na briga aí, ó, a guerra, o negócio aí é bom. E a gente vai seguindo aqui as sequências da nossa narrativa, né? Estamos falando de existência, né? E quando a gente fala de existência, alguns dos amigos presentes pode fazer parte de algumas estatísticas, né? Ou ainda pode conhecer alguém que faz parte dessas estatísticas, né? Alguém que passou por várias dessas situações aqui citadas, seja desemprego, seja violência, né? Pessoas que perderam parentes e gente querida durante a crise da Covid-19, né? E a gente não tem nem como garantir que todas essas pessoas estão bem. Algumas delas estão com graça de Deus incólume, outras, portanto, caíram, não aguentaram, não tiveram a graça de estar de pé nessa situação. Então eu quero agradecer a Deus pela sua vida que passou por essa situação e Deus te deu graça de ficar de pé, tal qual também eu. Então eu quero louvar a Deus por esse fato, né? Muito bem. Mas vamos ver a condição do crente em Deus diante de tudo isso, tá bom? Vamos ver a condição. 2 Coríntios 4, 16 a 18 diz o seguinte: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai falar a respeito de coisas temporais e de coisas eternas. Ele diz que as coisas que nós não podemos ver são coisas eternas e de que coisas que nós vemos são coisas temporais. Interessante é que, seguindo essa lógica e usando a argumentação bíblica, a gente percebe que nem tudo que reluz é ouro. Parece um ditado antigo, mas é muito atual. A gente consegue perceber que o verbo usado, por exemplo, no original grego é diftermenos. É difícil falar esses gregos aqui, gente, então vai devagar. Diftamenos, melhor. Diftamenos, com sentido de corromper. Aí o texto diz ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O homem exterior é o que está fora. E esse que está fora é esse que a gente pode ver, é o visível. Então é aquele que não é eterno, é aquilo que é temporal. Então o homem exterior é temporal, você vê, né? Ele é visível, ele é tangível, você toca. Agora, diz que ainda que esse homem que você vê, que você toca, se corrompa, o homem interior, contudo, apesar de, se renova. Gente, que coisa bonita. Então, se tem um homem que eu vejo e é a minha matéria, é o meu corpo, tem um homem que eu não vejo, é o meu espírito, e esse se renova. E esse espírito é eterno, em contraposição ao meu corpo, que é perene, que é temporal, que morre e que cai. Então você perceba que quando ele usa a palavra corromper, né, diftamenos, o diftamenos, corromper, do grego, esse grego é koiné, tá, gente? Não é o grego clássico usado hoje em dia, não, tá bom? O grego escrito lá, o grego daquela época era o grego koiné, não era o grego clássico, então não era o grego que o Sócrates escrevia suas obras, o Platão, tá bom? Não era o grego das Lusíadas, né? Não era o grego das Ilíadas de Homero, não. E nós estamos falando do grego koiné. E nesse grego koiné, essa palavra, diftamenos, ela tem o sentido de corromper. Mas nessa sequência verbal aí desse grego, no koiné, essa ideia dá uma ideia de sedição por sedução. Você cede aquilo que te seduz. E isso gera a corrupção. Então, os fatos que a gente citou anteriormente aqui, como desemprego, violência, fazem com que o homem exterior, né, compreendido como homem natural, a nossa carne, né,
E isso fica muito evidente no outro texto de Paulo, na 1 de Coríntios 2,14, que diz assim, ó: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 de Coríntios 2,14. Interessante, então, que o homem natural é esse homem que a gente vê, é o homem que se corrompe, é o homem que é temporal, é o homem que morre, é o homem físico, é o homem da physis, é o homem da natureza, a natureza humana. Mas quando a gente percebe que esse homem, né, é corruptível na criação, mas que dentro dele, na parte interna, no lugar onde Deus fez o sopro de vida, você tem um lugar incorruptível. Todas as vezes que você perceber que a sua parte externa está falhando, de alguma maneira, busque auxílio na parte interna. Quer falar com Deus, quer conhecer a Deus, volte-se para dentro. Não é aqui fora que você vai encontrá-lo. Deus está dentro de você. Então você vai buscar em oração a esse Deus que está dentro de você. E essa oração é viva, é uma oração eficaz. Na oração você não deve de maneira nenhuma omitir aquilo que vai dentro da sua alma. Você precisa ser verdadeiro diante de Deus. Então, nesse vídeo eu quero deixar você ciente de que se você vai buscar Deus, você precisa ser reto. Você tem que dar o papo reto. Vou falar o português das ruas aqui. Tem que dar o papo reto. Tem que chegar para Deus e falar: Deus, olha, o problema é esse, a situação está assim e eu não aguento mais. E Deus com certeza vai ouvir você, e ao ouvir as suas palavras, com toda sinceridade, Ele vai intervir e vai vir na sua direção, trazendo auxílio para você. Que Deus abençoe você rica e abundantemente, em nome de Jesus.